Olá, eu sou Isabelle Fonseca, colunista do site Verídica News, e hoje eu trouxe uma presença ilustre do nosso querido professor Éric Bernardes, ou melhor, como muitos conhecem, o escritor Éric Bernardes. Bom, olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, obrigado por chamar de ilustre, né? Apenas a verdade. Apenas um professor e um escritor, né? E hoje nós vamos falar bastante aí sobre livros, sobre literatura e coisas afins. Posso começar? Com certeza. Então, a primeira pergunta que a gente trouxe para o Éric Bernardes foi: quando você descobriu que você de fato gostaria de seguir como escritor? Como foi seu encontro? Como escritor, desde criança, eu sempre gostei muito de escrever. Sem técnica alguma, claro, mas eu sempre me interessei muito por escrever. Mas eu só fui perceber que isso de fato dava resultado quando eu terminei a minha graduação e que eu comecei o projeto do meu primeiro livro, que é o livro Panapaná, que é esse livro aqui, Contos Sombrios, né? Que é um livro de literatura com nuances góticas, né? E eu escrevi esse livro quando já tinha terminado a graduação. E a partir daí o livro tomou uma proporção bacana, bastante gente interessada, alunos, professores, leitores de modo geral, e acabou que eu gostei e falei, não dá para seguir uma carreira de escritor. E hoje, né, a gente está com os livrinhos publicados aí. Temos, além do Panapaná Contos Sombrios, que é esse meu primeiro aqui, eu escrevo sobre a história de São Gonçalo, escrevo crônicas sobre a história de São Gonçalo, para quem não conhece o bairro de São Gonçalo, os seus municípios, as suas histórias, como que surgiram. O primeiro livro sobre São Gonçalo se chama Cambada, Crônicas de Papagoiabas, né, que são 40 crônicas publicadas inicialmente no jornal daqui. E essas crônicas, depois de completas as 40 semanas, que cada texto desse sai num domingo, eu juntei e transformei no livro. Esse livro fez um sucesso assim considerável, né, se a gente pode dizer assim, num país que pouca gente lê, né, enfim. E aí eu achei por bem dar continuidade ao projeto. O projeto tomou uma proporção grande, graças a Deus, e a partir daí eu publiquei o segundo livro. Cambada 2, também com 40 crônicas. Entraram para as escolas públicas principalmente, começaram a estudar os livros. Os professores me pediram autorização para trabalhar as crônicas em forma de apostila, produzir provas para os alunos, e teve realmente uma repercussão bastante grande, não só em São Gonçalo, mas em outros lugares adjacentes, né, à cidade de São Gonçalo. E aí eu continuei, né, o terceiro livro, que é o Cambada 3, Crônicas de Papagoiabas também, né, que tem um símbolo do caranguejo, que tem uma explicação bacana sobre o caranguejo, né, que também são 40 crônicas. A regra é essa: 40 semanas, ou seja, 40 crônicas publicadas todo domingo, e quando completa essas 40 crônicas eu transformo em livro. Esses livros aí ganham o município de São Gonçalo, as pessoas compram, leem, trabalham com ele, enfim, é isso. Muito bom, porque mesmo como o senhor citou, né, que num país que não é tão valorizado, o âmbito literário, mesmo assim são riquezas da cidade em si, também não só as funções literárias, sim, né? Sim. Exatamente, é uma riqueza, realmente como disse, a riqueza está nos detalhes. Nos Os detalhes. Estão aqui dentro. Justamente, eu busco os detalhes. A gente sabe que todo lugar, por mais depreciado, por mais menosprezado que seja, ele tem a sua história. E às vezes essa história fica um pouco obscura, porque as pessoas, os próprios moradores, os próprios munícipes não dão crédito a essas histórias. E o meu propósito é esse, ir atrás dessas histórias. Muitas vezes essas histórias não foram contadas ainda. Eu faço uma pesquisa in loco, converso com gente que tem um conhecimento oral, recupero essas histórias e escrevo. Muitas das vezes, 80% dessas histórias dos bairros são inéditos, lugares que alguém jamais escreveu, sobre um subbairro chamado Conga, o subbairro Cala Boca, Alacomba, vários lugares, subbairro chamado Meia-Noite, Gebara, lugares que as pessoas não escreveram, não tem, na minha pesquisa historiográfica eu não achei nada, e aí a partir disso eu começo a produzir esse material. E, para minha sorte, as pessoas gostaram.
Muito interessante. Só nesse primeiro bate-papo, o senhor já respondeu a avalanche de perguntas que tinha, mas é bom essa riqueza nos detalhes, como eu já disse anteriormente, porque é de fato muito importante a gente saber exatamente, com todas as descrições possíveis, sobre a sua história e o seu propósito em si, no livro e no mundo literário, né? E como a segunda pergunta seria, atualmente, quantos livros publicados o senhor possui? A gente vai dar um pulo e eu quero perguntar para o senhor, por ser o primeiro, no caso, o Panapaná, né? Panapaná. Por ele ser o primeiro, você enfrentou algum obstáculo durante o processo dele? Ótima pergunta. O obstáculo primeiro é a parte financeira. O escritor hoje tem uma dificuldade muito grande de conseguir publicar, a não ser que ele autofinancie o seu próprio trabalho. E foi o meu caso. Eu peguei um financiamento, publiquei o livro e depois, com a venda dos livros, os livros começaram a ter leitores no Rio Grande do Sul, tem leitores em Moçambique. E aí, com a venda desses livros, eu paguei o meu próprio financiamento. E quando eu consegui pagar o próprio financiamento, logo em seguida eu pedi uma segunda tiragem. A partir dessa segunda tiragem, eu consegui gerar algum capital para produzir os outros livros. Então, sou eu mesmo que me financio. Tudo que eu vendo com os livros, eu reinvisto em livros. Nenhum valor, nenhum capital que eu consigo com os livros, ele vai para outro lado, não. Ele vai sempre ser reinvestido em livros. Para a produção de livros, eu com o dinheiro das vendas, eu pago a minha passagem quando eu vou dar uma palestra numa escola que não tem condições de pagar um Uber para mim. Eu pago um lanche na rua quando eu vou dar alguma palestra e tudo mais. Eu criei uma espécie de autofinanciamento para trabalhar com isso. Não lucro, de fato não lucro, mas também não gasto. Ou seja, trabalho em torno do trabalho para trabalhar. Mas o prazer é maravilhoso. Exatamente, aquele trabalho por amor, né? Exatamente. A gente vive disso, né? Se a gente não fizer algo, né? Se a gente não fizer aquilo para qual a gente foi talhado, a gente adoece. Né? Exatamente. Bom, qual foi a sua motivação para continuar escrevendo, além da sua paixão pela prática, como já dito? Minha motivação foi o retorno. Os leitores passaram a se interessar e a retornar. Muitos deles mandavam e-mail, pediam meu contato, meu WhatsApp e acabavam conversando comigo, dizendo quanto que eles gostaram, que aquilo é bacana, aquilo contribui muito para o conhecimento deles e essa motivação é incrível. Eu não vejo algo mais gostoso do que isso. Verdade, porque é muito bom quando a gente tem um retorno, não só, como dito, o retorno financeiro do caso, como o senhor havia falado anteriormente, mas o retorno de saber que o seu trabalho, além de inspirar as pessoas, está agradando, tá? Você realmente está determinando esse foco. Isso aí. Exatamente. Então, uma outra pergunta bastante curiosa. Como é o seu processo criativo? Parte de alguma palavra, imagem, vivência ou acontecimento? Boa pergunta também. Ótima pergunta. Hoje não. Eu acho que no caso do Panapaná, o processo criativo foi a partir do momento que eu já tinha essas histórias que eram narradas pelos meus pais, pelos meus avós. Os antigos narravam, que eram lendas e mitos sobre São Gonçalo e adjacências. Não é só sobre São Gonçalo, mas são contos sombrios e aquilo fica guardado na memória de tanta gente escutar. E eu me isolava em algum lugar e escrevia. Separava aquele tempo, todo dia, e fazia isso. Mas, a partir do primeiro livro, Cambada, que é esse aqui, que a gente já até falou, o processo modificou. Eu passei a ir aos lugares. Alguém comentava sobre um senhor muito antigo que tinha brincado de soltar pipa na cabeça do Cristo Redentor quando o Cristo Redentor estava sendo construído em São Gonçalo, no Barro Vermelho, por exemplo. Eu falei, eu quero conversar com esse senhor, eu quero conhecer essa história. Aí eu pegava um ônibus, descia, ia onde esse senhor estava morando, conversei com ele, no caso, ele narrou toda a história pra mim e eu escrevi a história. Inclusive, consegui gravar até um videozinho, né? Tirar as fotos e tudo mais. E isso se repetiu. Eu passei a ir aos lugares para conversar com as pessoas para poder narrar as histórias. Então, assim, 80% das histórias dos Cambadas, né, são histórias orais. E meu processo criativo é esse. Eu vou aos lugares, ouço as histórias. Normalmente eu não escrevo nada. Eu costumo tirar foto, fazer
uma filmagem só para o leitor conferir, ver que é legal, ver que eu fui mesmo e tudo mais, é outro recurso. Mas o meu processo criativo é esse. Eu vou, converso, não escrevo nada e depois de 2, 3 dias eu vou escrevo aquela história que ele tinha contado para mim. E eu também não tenho um lugar certo para escrever hoje. Posso escrever no papel, posso escrever em casa, posso escrever num bloco de notas do celular dentro de um ônibus, posso escrever na fila de um banco e tal. É uma infinidade de lugares. Realmente muito interessante. E quais são os objetivos das suas obras e qual o princípio que você quer proporcionar para os seus leitores? Primeiramente, né, eu até brinco quando eu dou palestras em eventos, eu costumo dizer que o meu principal objetivo é divertir o leitor. Eu não consigo conceber a ideia de que hoje, com o corre do dia a dia, as pessoas não têm mais tempo para ficar lendo. A pessoa não vai ler um texto que não seja por prazer. O texto só chega ao leitor hoje porque a leitura é divertida. Eu coloco piadas, situações engraçadas, às vezes situações curiosas, coisas sombrias e tudo mais. Isso atrai o leitor. Em segundo plano vem o conhecimento. Vem o conhecimento de história, geografia, biologia da região, região fluminense. E, além disso, ele oferece ao leitor uma noção maior de pertencimento. O leitor, ele passa a conhecer o lugar que ele mora, passa a conhecer a história, saber que aquele lugar não é qualquer lugar, ele tem uma história bacana, ele passa a se reconhecer como parte daquilo ali. Como parte daquele lugar. E quando ele se reconhece como parte daquele espaço, como parte da cidade, sendo parte, ele passa a cuidar. Infelizmente, o ser humano é assim. Quando ele não sente que aquilo pertence a ele, infelizmente é assim, ele destrói. E quando ele sente que aquilo pertence a ele, ele cuida. Então a ideia é essa, é que o leitor se sinta pertencente ao lugar, sinta que o lugar também pertence a ele, e a partir daí ele passa a cuidar do lugar e tem essa noção, que eu chamo a noção de pertencimento. Mas é a partir do primeiro passo, que é o entretenimento, é a diversão. Não consigo entender que alguém vai ler um texto que não é para diversão. E depois adquirir o conhecimento. E o terceiro passo é a noção de pertencimento que ele pode gerar no leitor. Uma pessoa que mora na cidade ou que gosta da cidade, enfim, né? E também tem aquele quesito, da linguagem simples. Linguagem simples, como toda crônica deve ter, né? A linguagem é muito simplificada, é uma linguagem muito próxima do discurso oral, né? E curta, né? Os textos são bastante curtos, até porque principalmente no começo eles são produzidos para jornal, e o jornal hoje em dia, majoritariamente ele é digital, então a pessoa abre no seu celular, ou no WhatsApp, um link de um jornal digital e vai ler aquele texto. Se o texto for longo, vai subir uma mensagem de WhatsApp, de Instagram, ele vai abandonar a leitura. Então o texto não pode ser longo, ele tem que ser antes que chegue uma mensagem outra para ele. Então ele precisa ser muito dinâmico, o texto curto, agradável na leitura, seja divertido, provoque a curiosidade. Caramba, não acredito que tem isso. Caramba, onde é que... E assim ele atrai. Então realmente tem acontecido dessa forma. Entendi, muito interessante. Então, quais orientações o senhor daria para escritores iniciantes? Boa. Eu recomendaria que eles sigam a mesma coisa que eu fiz. Não porque querer me vangloriar de alguma maneira, mas porque a fórmula deu certo. Ou seja, escrever para diversão, escrever para agradar o leitor, para que ele sinta prazer naquela leitura. Se não for assim, ele não vai perder mais que 3 minutos com o seu texto. Verdade. E uma outra pergunta, Eric, de curiosidade. Quais são os seus autores favoritos? Bom, eu gosto de Bernardo Carvalho, os escritores contemporâneos, né? Gosto de Bernardo Carvalho, gosto dos antigos, gosto de José de Alencar, gosto muito. Dos estrangeiros, gosto de Edgar Allan Poe, né? Então, assim, hoje gosto de Lovecraft também, de estrangeiro. E, claro, né, como sou pesquisador também, pesquiso o próprio Graciliano Ramos, um dos meus escritores favoritos é o Graciliano Ramos, né? Eu pesquiso e até conheço, pode-se dizer que conheço razoavelmente bem.
né? E eles serviram como inspiração pro senhor? Sim. As crônicas do José de Alencar, Ao Correr da Pena, que são crônicas muito curtas e com uma linguagem muito facilitada e curiosa, né? E um estilo bastante próprio dele, eu, obviamente, bebi das fontes e aproveitei para fazer algo similar, né? Beber das fontes e criar o meu, né? Vamos dizer assim, não dá para fazer igual, né? Até porque o cara é gênio, o escritor é gênio. E Graciliano Ramos também. As crônicas de Graciliano Ramos são majoritariamente escritas em frases coordenadas, frases curtas coordenadas, que não embolam a cabeça do leitor, ele não se perde. Eu procuro fazer isso, né? Isso. No caso, então, o que eu poderia perguntar para o senhor de fato, como você falou sobre esses autores, como o senhor se descreveria como um escritor, né? Como você definiria o escritor Éric Bernard? Bom, o Éric Bernard é um professor, escritor, apaixonado pelo que faz, tanto lecionar quanto escrever. Não sou mais, tenho consciência, não sou mais um escritor iniciante, né? Porque uma pessoa que escreve 4 livros e já encaminhando para o 5º não é iniciante, mas eu conheço o meu lugar também. Eu sei que o terreno é movediço, né? A gente briga muito para conseguir uma pequena visibilidade, é muito trabalho, muita palestra. Eu me descrevo como um professor, escritor que está aí brigando por uma visibilidade, não minha, né? Mas de um trabalho que vai contribuir para muita gente, né? Que vai contribuir para que as pessoas se reconheçam como parte do seu território. É um trabalho, que eu dizia assim, um trabalho serviço público que eu faço, né? Eu procuro fazer. Logicamente, como todo escritor, tem as minhas vaidades, não nego, né? Todo mundo quer ser lido, todo escritor quer ser lido. Qual escritor que publica para ser um fracasso? Jamais. Qual escritor que não quer um elogio sobre o seu trabalho? Claro, mas a ideia principal é justamente ficar com os livros sendo lidos e que as pessoas, através dele, conheçam os seus espaços. Lugares que você não encontra as histórias por aí, e aí no livro encontra e se sente parte ali, se sente orgulho, a pessoa sente orgulho do lugar onde mora. Entendi. E, professor, como você citou aí, né, no começo da sua resposta, que você está caminhando para o 5º livro, então o senhor já tem projetos na frente aí já em mente, e você quer falar sobre um pouco dele? Claro. Eu escrevo, não é de modo aleatório, eu sempre tracei planos, né? Eu acho que a vida é feita de projetos. Quando você traça projetos, pode até mudar, né? Os projetos mudam de acordo com o caminhar, mas a vida se torna mais gostosa quando você traça projetos. E eu tracei esse projeto, né, os cambadas, né, a gente vai para o 4º cambada, que é o cambada verde. Nós temos aqui, né, as 3 cores, né, o vermelho, o azul e o branco. E vem agora o verde, né, final do ano ou começo do ano, depende da editora. E futuramente o cambada 5, que é o amarelo. Aí eu encerro a produção da série de cambadas, monto um box e fica a série cambada. E eu tenho um outro projeto também. Eu tenho um livro sobre a história do cordel, né, desde Portugal, do século XIII em Portugal até os dias de hoje. Já é parte da minha pesquisa de doutorado, né, que eu faço, já está em formato, quase formato de livro, mas a gente precisa ter os pés no chão e primeiro trabalhar com o cambada que está dentro do projeto. Depois eu encaixo a produção do livro de cordel, né, a história do cordel, desde Portugal, e eu também estou escrevendo um romance sobre o Barão de São Gonçalo, né? Um romance histórico de época, né? Sobre o Barão de São Gonçalo, baseado em umas pesquisas que eu havia feito há muito tempo para tentar um doutorado em História Social. O doutorado de História Social não emplacou o de literatura que eu estou fazendo, e eu peguei aquele projeto que tinha sido para História Social e transformando ele num romance histórico, né? Entendi. Esses são meus projetos. Muito interessante. E você citou das cores dos cambadas. Isso daí tem alguma inspiração por trás dessas cores? Boa, tem sim. Cada cor dessa daqui, né? Para quem não sabe, cambada é coletivo de caranguejo, né? E o caranguejo é o símbolo do gonçalense, né? Porque o São Gonçalo é cercado por mangues, né? E o caranguejo é um animal muito nobre, né? Para quem não sabe, caranguejo não anda para trás, isso é lento. Caranguejo anda de lado para encarar o predador de frente. Ele não dá as costas pro predador. É um animal muito forte, altamente resistente, né? E alguns animais, alguns caranguejos chegam a lugares que outros animais não chegam. Alguns caranguejos sobem até em árvores.
né? Vence a escalada da vida, coisa que outros animais não conseguem fazer. E aí serviu como símbolo do gonçalense, forte, resistente, né? E vence a escalada da vida. E cada cor dessa daqui representa um caranguejo. O vermelho é o aratu vermelho, né? Que é um aratu, que é um dos caranguejos que sobe em árvore. O aratu vermelho. O azul é o guaiamum, que é um caranguejo muito forte e adaptável. Ele é azul, o caranguejo. O branco, que é o livro branco, mas o caranguejo, se você observar, ele é escuro, né? Não é branco, então esse caranguejo aqui também um tipo de aratu, só que é o chamado de aratu marinheiro, o Aratus pisone, que também é um caranguejo muito sagaz, muito adaptável e sobe em árvore. E o verdinho agora vem como o sá, né? Que é um caranguejo, o Cirrus cordatus, que é um caranguejo muito simpático que as pessoas mais consomem, né? Então, cada livro desse aqui tem uma explicação, faz uma referência a algum caranguejo da região de São Gonçalo, do Mangue Gonçalense, né? É muito interessante ver que dentro dessa obra literária tem todos esses interesses, esses detalhes ricos, né? É realmente muito interessante. Então, bom, Eric, nosso bate-papo infelizmente chegou ao fim. Você conseguiu responder diversas perguntas em só uma. Isso já adiantou a gente, mas o bate-papo foi realmente muito bom. E é isso. Obrigado a todos pela atenção, né? E se quiserem procurar, ó, os livros estão à venda. Pode entrar em contato comigo, tá? Exatamente. E no site a gente também vai disponibilizar, né? Isso. Você fala pra gente, a gente vai deixar disponível. E segue autografado, tá, gente? Tchau, pessoal. Tchau, gente.